Então, pessoal, olha aí, o leão está realmente com fome. A Receita Federal fez a retenção de 1,3 milhão de declarações aí na malha fina por conta de algum problema, alguma inconsistência, né? Muita gente, diga-se de passagem, mais de 1 milhão de pessoas que declararam seu imposto de renda foram pegos aí no pulo do gato pela Receita Federal por algum motivo e agora vão ter que adotar algum procedimento que em alguns casos não é nada agradável, envolve o pagamento ou de mais imposto, ou então pagamento de multa também, inclusive. É aquela velha história, aquela velha piada que a gente conhece, né? A Receita Federal sabe o quanto você deve para ela, quanto você recebeu, quanto você tem que pagar, você tem que declarar isso que ela já sabe, e se você declarar errado, você ainda é multado nessa história, né? Muito justo isso aí. Ah, mas eu sou libertário, eu tenho que pagar imposto de renda, eu tenho que declarar meu imposto de renda, isso aí é uma atitude que um libertário deve ter? Então, vou falar sobre isso e qual é o meu ponto de vista ainda neste vídeo aqui, mas vamos dar uma olhada primeiro aqui nessas informações. Antes disso, deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, se você quiser colaborar financeiramente aqui com este meu modesto trabalho, clique no botão Seja Membro aí embaixo, ou então no botão Valeu Demais com valores esporádicos, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então aqui, 1.300.000 brasileiros foram pegos na malha fina da Receita Federal por conta das suas declarações do imposto de renda deste ano, o que representa 3,1% do total de declarações entregues, né? Então, ou seja, mais ou menos aí 1 a cada 30 pessoas caíram na malha fina este ano. Não sei o percentual de outros anos aí, não sei se é comum, acredito que sim, né? Então, qual é o problema aí? O que levou a tantas declarações aí serem retidas na malha fina para análise por conta da Receita Federal, né? O que significa essa malha fina? Significa que você prestou declarações para a Receita Federal e isso demonstrou ali alguma inconsistência, algum dado que foi declarado não está batendo com a realidade de acordo com aquilo que a Receita Federal percebeu. O que isso significa? Significa que você vai ter que prestar esclarecimentos para a Receita Federal ou então retificar se você já identificou qual é o erro, se você sabe o que está equivocado na sua declaração, você retifica antes de ser notificado pela Receita Federal. Do contrário, você vai ter que apresentar documentos que comprovem aquilo que a Receita Federal está questionando, né? Foram aí 43 milhões de declarações feitas este ano aqui, né? Tem gente que ainda não fez, diga-se de passagem, que precisa fazer, né? Que está entre as pessoas obrigadas a declarar o imposto de renda e não fizeram a declaração também, aí a multa na certa, pode ter certeza disso, né? O que levou essas declarações a serem retidas em malha fina, né? Desse total aí, quase 1 milhão, né? Mais de 950.000 declarações aí, tem um resultado apurado pelo contribuinte de imposto a restituir, que é outra coisa interessante, né? A Receita Federal sabe quanto você tem que pagar, ela te cobra isso direto na fonte e aí depois de um ano ela percebe que ela te cobrou mais do que deveria e tem que te devolver dinheiro ainda, que é o tal do imposto a restituir. Ou seja, durante o ano você é roubado em uma quantidade maior do que a Receita Federal acreditava ser o correto. Basicamente, o imposto a restituir é isso, né? Então, 70% de todas essas declarações retidas em malha fina tiveram problema, então, com aí a questão de algum dado questionado pela Receita Federal. E essas aí tinham imposto a restituir, o que costuma ser um problema, né? Geralmente alguém maceteando algum dado para receber dinheiro da Receita Federal, isso costuma não dar bom, né? Mas aí outras quase 400.000 declarações têm aí imposto a pagar, né? 28% do total das declarações retidas e 25.000 delas, aí, aproximadamente quase 26.000, estão zeradas, né? Não tem nem imposto a pagar, nem imposto a restituir, percentual pequeno, 2% aí do total das declarações apuradas. O que leva a declaração a ser retida e os principais motivos, de acordo com a própria Receita Federal, que ela consegue apurar isso aí muito rapidamente por meio dos seus supercomputadores, obviamente. Tudo é interligado, tudo é cruzado nessas informações, a gente sabe bem como é que a coisa funciona. O Estado, se tem uma coisa que ele faz bem, é arrecadar impostos, né? Mais da metade dessas declarações tem problemas aí com deduções, né? Principalmente aí despesas médicas. O pessoal coloca aí despesas médicas que não existem, na verdade, né? Informam sem os dados corretos e tudo mais, de forma inconsistente, e aí a Receita Federal acaba barrando
essas despesas, porque isso aqui reduz o total de imposto a pagar ou dá imposto a restituir para a pessoa. Então, para quem tem um salário alto, né, um rendimento alto formal que precisa ser declarado, para essas pessoas aí, esses dados médicos, atestados, laudos e tudo mais, isso vale ouro, né? Então, a maior parte é isso aí. Agora, tem gente aqui, 27,6%, que omitiram rendimentos que são sujeitos ao ajuste anual aí, de titulares, né, deles próprios, outros dependentes declarados aí, outros tiveram divergência entre os valores declarados aí de imposto de renda e o que foi declarado aí na DIF, também uma confusão, são declarações múltiplas que acabam tendo seus dados cruzados também aí, e tem outros com alguns problemas aqui diversos, né? 4,3% não é muita coisa. O que fazer se você caiu na malha fina? Em primeiro lugar, sugiro que você confira, né, se você caiu na malha fina. Um dos indicadores mais óbvios é se você tinha valor a restituir e você ainda não recebeu essa restituição aí, porque o último lote vai sair agora dia 29 de setembro, né, o quinto e último lote. Ou seja, quem tinha a restituir, fez a declaração, apareceu lá que tinha valor a restituir e não recebeu a restituição desse valor, é porque caiu na malha fina, né? Então tem que ficar de olho nisso aí. Agora, se você não quer esperar o último lote, se você quer conferir de uma forma precisa, acesse o ECAC. Não sei se dá para acessar pelo celular, mas pelo computador, com sua senha do gov.br, confira lá em Meu Imposto de Renda as informações da sua declaração atual para ver se não tem nenhum problema ali com ela, né? Se você está na malha fina, mas não recebeu nenhuma notificação, intimação da Receita Federal, você pode retificar ainda ali, corrigir os dados que estiverem incorretos, provavelmente vai aparecer ali para você fazer o cotejo de informações, a não ser que você não tenha errado no preenchimento e aí depois você se explica aí com a Receita Federal. Agora, se a Receita já te intimou, já exigiu que você apresente documentos, não tem o que fazer, você vai ter que enviar um dossiê de documentos comprovando a situação aí, caso seja possível comprovar. Se não, meu amigo, pode se preparar para ser multado legal aí pela Receita Federal. E eu vou te falar, essa multa é cruel. Cruel de verdade. Quem faz alguma declaração aí incorreta, principalmente para ter valor restituído, meu amigo, a Receita Federal é impiedosa, né? Então fique de olho aí na sua declaração, caso você tenha feito, caso você seja obrigado a fazer, retifique se for o caso para não ter problemas aí de ser intimado pela Receita Federal e aí talvez dê alguma coisa para pagar, enfim, cada situação tem que ser analisada de forma particular, de forma individual, né? Ah, mas você é libertário, você fica falando para os outros fazerem declaração do imposto de renda. Meu amigo, a declaração do imposto de renda é o final aí da linha, né? Para ela precisar ser feita, para você ser obrigado a fazer, você já declarou um monte de coisa para o Estado nesse meio termo, nesse meio do caminho aí. Então, se você tem carteira assinada, rendimentos formais, né? O Estado sabe do seu rendimento, você já está lascado mesmo, cara. A declaração é o menor dos seus problemas. Você está declarando algo que o Estado já sabe que existe e que você tem que pagar. Não tem aí nenhum mistério nessa história. Você é obrigado, pronto, acabou. Se você negociou ações aí em grande quantidade, se você tem fundos de investimento, se você tem conta em banco, cara, você vai precisar declarar isso aí tudo. E você já está sendo aí investigado, o seu raio-x já está sendo feito pelo Estado há muito tempo. A declaração do imposto de renda é o menor dos seus problemas, porque se você não a fizer, você vai ficar aí com problemas com o Estado. Eles vão aí te multar, vão travar o seu dinheiro, seu CPF vai ficar com problemas, enfim, tem uma série de extorsões que o Estado vai praticar, né? Uma máfia, é claro. Então, declarar o imposto de renda é algo que o libertário não deve fazer. Não, o libertário tem que procurar não estar sob a tutela total do Estado a todo momento, né? Trabalhar de maneira informal, ter ganhos informais, receber em Bitcoin para não ser rastreado pelo Estado, coisas do tipo. Agora, do momento que você tem renda formal, que isso aparece em lugares que o Estado pode ver, meu amigo, não tem para onde correr. Não declarar isso aí é ainda pior no final das contas, porque você não vai se tornar mais ou menos libertário por conta disso, o seu rendimento já está todo conhecido pelo Estado mesmo, suas táticas agoristas falharam, infelizmente, né? Então você não vai ser nem mais nem menos libertário por conta disso, mas o Estado vai te extorquir ainda em outras partes, em outros lugares. Você tem que ter um pouco de estratégia, muito melhor fazer o que o Estado quer, para o Estado ficar quietinho ali, o leão não vir te bocar, não vir te roubar ainda mais dinheiro, porque senão você vai acabar
se complicando nessa história. O melhor mesmo é começar certo, fazer as coisas direito, adotar estratégias agoristas. Porque do momento que o Estado sabe quanto você ganhou e principalmente quanto você deve para ele, não tem mais nada que você possa fazer, meu amigo. Aí já era, aí é sentar e chorar. E nesse caso aqui, esperar a bocada do leão, porque certamente ela vai vir. Mas aí, coloque nos comentários, você declarou imposto de renda? Você teve problemas com a malha fina? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.